Ei, ei, ei. Estão me ouvindo bem aí atrás, queridos? Amém? Queridos, Sueli falando sobre essas questões de produto de limpeza, né? Vocês não sabem o quanto pode salvar uma comunhão, um desodorante. Nós tivemos 2 indivíduos no início dessa igreja que foi uma provação de fé caminhar. Um dia eu cheguei na porta da igreja, no portão da igreja, para você entender, não é nem da igreja. Eu falei, morreu alguma coisa lá dentro. Quase que eu chamei o IML. E não, era só um gogotano que precisava de um desodorante e nem tinha. Então, salvem a comunhão também ajudando com essas partes, amém? Não estou falando para vocês, né? Vocês eu sei que tomam um banho, vem para cá cheirosinho. Queridos, foi a Débora quem deu depois um kit perfuminho. Abram suas Bíblias, queridos, no Salmo de número 13. O título dessa pregação é O Conflito da Alma com a Fé. Podem deixar abertas suas Bíblias. Queridos, se Deus quiser, domingo que vem nós teremos uma televisão ali, tá? Para a gente não ter mais esse problema com data show e tudo mais, beleza? Tem umas coisinhas que nós vamos fazer essa semana aí para melhorar o aspecto dos cultos. Então, vamos orar antes de tudo, mais uma vez? Deus, mais uma vez, nós entregamos em Tuas mãos esse momento, diante da Tua palavra que é santa, Senhor. Algo que a gente precisa trazer para o nosso coração é o temor e o tremor diante da Tua palavra. Porque se nós estivéssemos diante do Teu trono, olhando para os Teus olhos, nós teríamos toda a reverência quando o Senhor abrisse a boca para falar. E nós estamos aqui diante da Tua palavra. Tudo que está aqui foi falado, dito por Ti, revelado por Ti para as nossas vidas. Então, que os nossos corações, Espírito Santo, estejam inclinados em reverência à Tua santa palavra nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós temos uma certa dificuldade nós teólogos, de explicar o que é a alma e o que é o espírito. Muitas vezes, essas duas substâncias, se é que podemos chamar assim, elas se confundem. Alguns acham que a alma é o espírito, ou o espírito é a alma, e outros percebem o espírito e a alma como duas coisas distintas. E em vários momentos elas parecem se confundir mesmo uma coisa com a outra, né? Então, dentro da própria teologia, ela se divide em dicotomistas e tricotomistas, né? O que significam esses termos? Os dicotomistas são aqueles que creem que o homem é composto de corpo, que é a parte física, e a parte etérea, que seria a alma ou o espírito, seria uma coisa só. E aqueles que creem, que são os tricotomistas, né, que creem na existência do corpo físico, obviamente, da alma e o espírito como duas coisas distintas. E nós temos textos que realmente a alma e o espírito parecem se confundir numa coisa só, porém nós temos textos que parecem fazer distinção entre as duas coisas, né? Então, por exemplo, quando Maria recebe a notícia da sua gravidez, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela faz essa distinção entre a sua alma e o seu espírito. Então, se não há distinção entre as duas coisas, por que falar as duas coisas? Por que não falar a minha alma engrandece e a minha alma se alegra? Ou o meu espírito engrandece e o meu espírito se alegra? Então, eu, como teólogo, a minha posição é tricotomista.
tricotomista. Então, eu creio que o homem é dividido em 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. E porque a palavra psique, por exemplo, no Antigo Testamento, chamada também de nefesh, que é essa coisa do psique humano, né, da alma humana. Daí você vai lá para ruach, que vai ter a ver também com essa questão do pneuma no Novo Testamento. Então, pneuma vai ser uma espécie de realidade que vai descrever, por exemplo, o próprio Deus. Então, quando a gente vai falar sobre Deus, a gente fala que Deus é pneuma. Então, Deus é espírito. E nunca na Bíblia vai falar que Deus é, por exemplo, nefesh, ou que Deus é psique. Nunca vai usar a palavra alma para se referir a Deus e aos anjos. Nunca vai se utilizar essa palavra alma, tanto no hebraico quanto no grego, para se referir a Deus. Sempre quando vai se referir aos seres como Deus e anjos ou os demônios, vai utilizar a palavra ou ruach, ou a palavra pneuma, que seria espírito. Então, isso faz uma distinção também, porque em momento algum Deus é chamado de alma, e o tempo todo é chamado de espírito. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, para dar certas características a Deus, como, por exemplo, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, porque a gente usa toda essa linguagem humana para descrever Deus. Porém, isso não é uma invenção que nós fizemos para se referir a Deus. Foi o próprio Deus que se revelou dessa forma. Então, Deus se revela como um ser que possui boca, que possui olhos, que possui pés, que possui mãos. Como que isso é, não sei. Nós não estamos lá para ver. Foi assim que os profetas enxergaram Deus assentado no seu trono, estremeceram diante desse Deus assentado no seu trono. Então, assim Deus se revelou. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de descrever Deus, porque nós temos medo, e muitos teólogos têm esse medo, que no ato de descrever Deus, nós diminuamos a sua grandeza. Então, o medo, o receio de diminuir o ser de Deus, muitas vezes a gente procura dizer que Deus não tem mãos, que Deus não tem olhos, que Deus não tem boca. E a impressão que tem também é que quando a gente vai se referir a qualquer coisa que seja um espírito, dá uma impressão que é algo que nem existe. Então, o espírito é algo que existe. Então, falar que Deus existe e que Deus é espírito, Deus é algo. Deus não é o nada, certo? Deus não é o vento, porque a palavra ruach também significa vento, a palavra pneuma também significa vento, o sopro. Então, Salomão vai dizer isso, que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Então, o que é isso que volta para Deus? Alguns que negam até essa questão divisível do homem, acham que o homem, quando morre, todo o ser dele morre, deixa de existir, que não dão nenhum tipo de substância à parte para a questão da alma ou do espírito, acabam se contradizendo ao pensar isso sobre Deus, porque Deus existe como espírito. Então, ele tem a dificuldade de crer que o homem também pode permanecer existindo como espírito ou como alma. Então, acredita que você morre e você simplesmente deixa de existir. Daí há toda uma dificuldade para explicar isso à luz da ressurreição futura, de como serão as coisas na ressurreição, quando Jesus ressuscitar os ímpios também para o juízo final. Alguns acreditam que no momento em que Jesus ressuscitar todos os homens, os justos e os ímpios, ele vai trazer uma aniquilação total e absoluta sobre os ímpios. E isso vai ser o juízo que eles vão receber. Então, para isso, se anula qualquer concepção de um inferno eterno, de pessoas eternamente pagando pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus crimes. Então, diante disso, a justiça de Deus para uma pessoa, por exemplo,
que foi talvez boa a vida inteira, mas simplesmente rejeitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa recebe o mesmo tipo de punição que qualquer outro criminoso, uma pessoa que tenha, por exemplo, um Hitler na vida, que matou milhões de milhões, ou um Mussolini, que matou milhões de milhões, e por aí segue. Todos os genocidas da história que mataram milhões de milhões. Se o juízo de Deus é a aniquilação total do ser, então a justiça de Deus não tem parâmetros, certo? É tudo a mesma coisa, e não existe consciência de juízo na inexistência. A pessoa que não existe, ela não tem como ter uma concepção do juízo que ela está recebendo. Não tem consciência. Se ela deixa de existir, todo juízo passa a perder qualquer sentido. O juízo só faz sentido se a pessoa está consciente, recebendo o juízo que ela está trazendo sobre si, que no caso Deus está trazendo sobre ela. É por isso que eu também sou de uma linha que eu creio que o inferno é eterno, e eu não tenho nenhuma base bíblica para rejeitar esse ensino. Porque todo esse tipo de ensino que procura rejeitar, por exemplo, a imortalidade da alma ou a eternidade daquilo que a gente chama de inferno, todo ele passa justamente por essa questão das nossas emoções. A gente acha que um Deus de amor será incapaz de trazer esse tipo de juízo eterno sobre as pessoas. Então, isso passa pelas nossas emoções, as nossas emoções nos faz rejeitar esse tipo de ensino, certo? Então, eu não consigo conceber de ver uma pessoa assim, e assim eu assumo para mim isso como verdade, independente se a Bíblia Sagrada ensina dessa maneira. Então, essa é toda a dificuldade. Essa é a dificuldade que muitas vezes nós cristãos temos. E isso passa pela nossa alma, porque a nossa alma é aquilo que muitos teólogos, na tentativa de classificar, caracteriza como as emoções. Então, a nossa alma é aquilo que caracteriza as nossas emoções. É pela nossa alma que se passa as nossas emoções. Já o espírito é o eu. O espírito é aquele que pensa. O espírito é aquele que raciocina. O espírito é aquele que é capaz de passar pela reflexão, pensar acerca de algo, raciocinar mesmo em cima daquilo que a alma está trazendo como realidade para nós. Então, lá, por exemplo, Mateus 10, 28, olha o que Jesus fala. Ele fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E isso, para mim, é um desafio para os aniquilacionistas, aqueles que acham, por exemplo, que o ser humano, quando morre, deixa de existir e não sobrevive nada. Porque qual que é a finalidade de Jesus dizer, olha, não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma? Ué, se quando um ser humano é morto, é assassinado, por exemplo, e ele deixa de existir, como que uma pessoa, então, ao matar alguém, ele mata essa pessoa e não mata a sua alma? Não tem como. Se, ao matar uma pessoa, o ser, na sua totalidade, deixa de existir, então eu matei o corpo e a sua alma junto. Porque os dois deixaram de existir juntos. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, há todo um movimento para tentar negar as coisas que são claras na Bíblia. Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, não temam aquele que pode matar você, matar o teu corpo. Tenham temor daquele que um dia pode fazer tanto o teu corpo quanto a tua alma perecer no fogo do inferno. E esse perecer aí, esse morrer também, na Bíblia, ela tem uma conotação de separação eterna de Deus. Porque a morte não necessariamente é a morte física apenas. Quando Adão come do fruto, Deus tinha falado antes para ele o quê? No dia em que você comer desse fruto, você vai o quê? Morrer. Adão morreu no dia? Alguém lembra? Nunca leram Gênesis? Não lembro nem escola dominical, não lembro da história da criação. Adão morreu no dia ou não? Não, certo? Adão não morreu no dia. Inclusive, Adão viveu quase 900 anos, certo? Então, ele morreu.
E o que era a morte ali? A separação de Deus. Ele estava separado de Deus. E é interessante que, por causa de Adão, todos nós estamos inseridos nessa espécie de morte que é a separação de Deus. Então, a morte física ela é uma consequência que vem por causa dessa morte no nosso espírito, onde todos nós nascemos mortos, separados da glória de Deus. E aí vem Jesus e nos ressuscita nele, nos transfere desse túmulo, nos ressuscita nele, nos transfere para o seu reino de amor, vivos para todos sempre nele. Porque ele diz assim, aquele que crê em mim nunca morrerá. E ele não pode estar falando de morte física, porque todos os cristãos morrem. Certo? Certo? Então, de que morte ele está falando? Daí, na ressurreição, os ímpios experimentarão a segunda morte, o texto fala. E essa segunda morte não pode ser física, porque eles acabaram de ressuscitar. Então, não faz sentido toda essa teologia levantada por aí, e que muitos de vocês talvez estejam acostumados a ouvir nos podcasts por aí, né? Como tem coisas absurdas sendo faladas nesses podcasts por aí. Homens, supostamente teólogos, que estão falando certas coisas assim que têm me assustado. Falei, cara, como é que pode um cara desse falar uma coisa dessa? Por exemplo, eu vi um teólogo renomado no Brasil, professor de teologia, que todo mundo exalta muito essa pessoa, num podcast onde ele não soube explicar, ou pelo menos ele explicou de uma maneira que não é a explicação para isso, onde ele tentava explicar por que a Bíblia fala que Deus se arrependeu, aí no Novo Testamento fala que Deus não é homem para se arrepender. E ele não sabia responder isso. A forma como ele respondeu, não, mas essa é a forma com que Deus se revela. Né? Eu falei, não, mas não é isso. Não é isso. A palavra arrependimento, que é utilizada para Deus, nunca diz respeito a questões morais, a questões de pecado. Diz unicamente a mudanças de propósitos, a mudanças de atitude, onde que se não houvesse aquela mudança, Deus destruiria. Por exemplo, eu digo, olha, filho, se você fizer isso, eu vou bater em você. E ele não faz aquilo que eu falei para ele não fazer. Então, eu me arrependi de ter falado para ele que eu bateria nele. Ou seja, eu somente mudei aquilo que ia acontecer. Agora, se ele bate, se ele faz aquilo, eu vou e faço. Então, a palavra arrependimento utilizada para Deus é só isso. E somente para Deus essa palavra é utilizada no hebraico. No Novo Testamento, quando se fala de arrependimento, aquela palavra é nunca utilizada para Deus e somente para os homens. Porque diz respeito a arrependimento moral, de pecado, de coisas que eu faço de errado. Então, Deus nunca se arrepende porque fez alguma coisa errada. E a própria palavra no hebraico é utilizada justamente para definir Deus, nunca o homem. Nunca aquela palavra diz respeito ao homem. Já quando se fala do homem, diz respeito à nossa moralidade, aos nossos erros, às nossas falhas, aquilo que não condiz com aquilo que Deus determinou para nossas vidas como conduta. Aí sim arrependimento. Aí todos nós nos arrependemos. Todos nós mudamos, procuramos mudar certas atitudes na nossa vida. Amém? Lá em Hebreus 4, 10, 12, por exemplo, olha, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o autor de Hebreus está falando que Deus é aquele que divide a alma do espírito. Mas para que dividir uma coisa que é uma coisa só? Por que Deus iria dividir uma coisa que é uma coisa só? Então, isso denota que são duas coisas distintas. Certo? Assim como as juntas, né, e a medula, elas são coisas distintas, também a alma e o espírito também são coisas distintas. Amém? E eu acho interessante no versículo 10 também, que ele fala assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras.
Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Então, ele está falando de uma luta que está acontecendo entre a alma, que é ansiosa, que não consegue descansar, que vive aflita, entre aquilo que a racionalidade, a fé, está invocando, que é você ir para descansar em Deus. E ele estava falando da salvação. Que nós precisamos aprender a não dar ouvidos para as coisas da alma, para os nossos sentimentos, e passamos então a dar ouvidos para aquilo que a nossa razão, que a nossa fé determina. Então, se a fé diz uma coisa, as emoções dizem coisas contrárias, nós temos que ouvir aquilo que a nossa fé determina, que a nossa fé diz, e não aquilo que as nossas emoções diz. Amém? Certo? O problema é que no dia a dia, no discurso isso é bonito, mas no dia a dia a nossa alma tem triunfado sobre o nosso espírito. As nossas emoções têm nos escravizado. Nunca se viu uma geração tão escravizada pelas suas emoções. Os relacionamentos são moldados pelas emoções. Quando as emoções esfriam, acabou o casamento. Mesmo que toda a racionalidade da fé diz que a gente precisa permanecer, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, ainda assim, nós vamos ouvir aquilo que as nossas emoções vão dizer. O amor esfriou, eu não suporto mais, eu não aguento mais, e a gente vai dar ouvido para essas coisas. Certo? E nós somos uma geração que temos que estar o tempo todo atentos a isso. Queridos, indo para o texto, então, de Salmo 13, o versículo 1 diz assim. Eu acho muito interessante, e uma das coisas que os salmos têm me cativado e conquistado, assim, realmente o meu coração, é perceber a sinceridade do salmista. A forma como ele enxerga a vida e a forma como ele expõe o coração e a alma dele. Eu não sei se Davi, quando escreveu isso aqui, ele imaginava que um dia o livro de Salmos seria um livro lido por milhões de bilhões de pessoas, desde o século 8 a.C. até 20 séculos depois de Jesus. Pessoas do mundo todo lendo todos os dias as palavras que esse homem dirigia a Deus por meio da revelação. Essa relação com Deus. Então diz assim o verso 1, até quando, Senhor? Ele está determinando um tempo para Deus. A sua alma está aflita, o seu coração está aflito, e ele diz, até quando, Senhor? Aí ele fala uma coisa interessante, para sempre te esquecerás de mim? Ou seja, você nunca mais vai lembrar que eu existo, que eu sou teu filho, que eu te amo, que eu vivo para ti. Ele está enfrentando essa luta na sua alma, porque a sua alma, aquele sentimento de abandono que ele tem dentro de si, ele está remetendo isso a Deus e dizendo, cadê você, Deus? Por que você se esqueceu de mim? Quantas e quantas vezes a gente passa por momentos assim? Onde a nossa alma grita por causa de situações em que nós estamos passando dentro do casamento, dentro da nossa família, com os nossos filhos, no trabalho, na vida financeira, na dependência de algum vício, seja ele não somente de questões químicas, de álcool, de pornografia e tantas coisas mais, onde a gente quer se ver livre daquilo, mas a gente não consegue por nossas próprias forças. Quantas e quantas vezes a gente passa por situações assim de desespero, de pensar exatamente isso, e aí ele termina assim o versículo, até quando esconderás de mim o teu rosto? É como se Deus, olha, eu não quero ver você, não quero olhar para a tua cara, suma da minha frente. É horrível a gente ouvir isso de uma pessoa assim, esse tipo de rejeição, né? Uma das coisas que a gente sempre fazia a diferenciação é entre você dizer para uma pessoa assim, você fez algo errado, de você dizer para a pessoa, você é errado, você é um erro. Especialmente pais e mães, né? Como a gente tem que tomar cuidado na sutileza dessa grande diferença
ao dizer para as pessoas, para nossos filhos, esse tipo de coisa. Tomar todo cuidado. Porque eu sei de gente que já ouviu coisas de pais assim. Você nunca vai ser nada. Você é a mosquinha do cavalo, do cocô do bandido. Você é um vagabundo. Quantos e quantos de nós já ouvimos coisas desse tipo? Que determinam o nosso ser, aquilo que nós somos. É diferente de você ouvir, olha, filho, você errou aqui. Conserte isso. Arrume isso. Isso faz a diferença. Ou não faz. Certo? Então ele tem essa concepção de que Deus simplesmente não está mais olhando na cara dele, não está mais ouvindo ele, e Deus simplesmente o abandonou à própria sorte. Daí no verso 2 vai dizer assim: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então ele está triste, o tempo todo triste, a inquietação tomou conta do coração dele. Quantas vezes a gente se encontra em situações assim? Onde essa inquietude, essa tristeza domina a nossa mente ao ponto de dominar também tudo aquilo que a gente crê. E a gente começa a se colocar nessa posição. E aqui ele fala sobre essa questão, até quando o meu inimigo, a gente trazendo isso para o nosso contexto, é aquela coisa muitas vezes da gente pegar também tudo, a gente conectar com Satanás. E aí tem muita gente que, por exemplo, está passando por depressão e acha que é só orar que a coisa passa. Acha que fazer um jejum de 30 dias vai curar da depressão. E rejeita, eu não quero de jeito nenhum tomar remédio, porque eu sou uma pessoa de fé, eu creio, eu não aceito isso, e eu repreendo Satanás que está tentando me trazer a depressão. Queridos, eu creio que muitas vezes pode até ser demônio, sabe? Mas pela minha experiência, 100% das vezes não é. Como eu queria, queridos, que certas coisas na nossa vida fossem demônios. De verdade. Porque era fácil resolver o problema. Muito, muito, muito fácil. Como é que se resolve o problema se é um demônio? Você expulsa. Está com depressão? Vem aqui. Sai, Exu, depressão. Dessa vida, em nome de Jesus. Saiu, nunca mais depressão. Quando eu tive síndrome de pânico, teve gente que foi na Gólgota expulsar demônio de mim. Aí eu coloquei a mãozinha para trás assim, falei, não saio. Os caras iam querer expulsar demônio de mim, sabe? Eu nunca recebi tanto versículo bíblico na minha vida. As pessoas acham que... Teve uma pessoa que falou assim, uma mãe, né? Falou assim, dá nomes. Uma mãe falou assim, aonde está a fé desse pastor? Entende? Então, porque não entende, acha que é falta de fé, acha que depressão é falta de fé. Então, muitas vezes a gente passa por essas questões na alma, entende? E a gente pensa assim, sabe, essa coisa de ligar coisas a Satanás, queridos. Eu vou dizer para vocês, não é. Entende? Às vezes a questão química, entendeu? Quando eu tive que tomar medicação por causa do pânico, eu não queria de jeito nenhum, eu não aceitava aquilo, sabe, cara, eu saí do consultório assim, sabe, indignado, falei, Deus, por quê? Sabe, por quê? Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Daí eu fui na minha psicóloga, e ela falou para mim assim, Pipe, se você tivesse diabetes, como que seria a tua reação? Falei, olha, eu ia orar, se Deus não me curasse naquele momento, eu ia tomar remédio. Qual que é a diferença? A questão é que, de alguma forma, a gente liga essas coisas da nossa psique, da nossa alma, da nossa nefesh, da nossa, nossas sensações, nossos sentimentos, que a gente perde o gosto pela vida, perde o brilho, as cores da vida, a gente acha que isso, crente, não pode passar. Entende? E aí, meu filho, tudo na vida é assim. A gente vai, tem pessoas que, infelizmente, crianças que já têm depressão.
adolescentes com depressão, né? Certo? Então, assim, se tem alguém aqui que pensa assim, querido, liberte-se disso, sabe? Ou vai lá para a Universal, lá que, quem sabe lá. Falei isso agora num tom de zoeira, mas a gente teve um menino na Gólgota, muitos aqui vão lembrar desse menino. Esse menino, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele ia na Gólgota e ele chegava assim, Pipe, eu estou com problema, vendo coisas assim, né? Eu falei, cara, mas você está tomando remédio? Ele falou, não, cara. Mas por que não? Não, porque eu fui lá na Universal. Eu vou falar o nome porque isso é a realidade, tá? Aguento o processo, falo que foi vocês que mandaram eu falar, né? Eu fui lá na Universal e os caras falaram que Deus não ia me curar enquanto eu tomasse remédio. E aí eu parava de tomar remédio. Daí ele vinha, começava a ver as realidades que a esquizofrenia traz. E eu falava para ele, não, cara, volta a tomar, cara. Você só para de tomar. Eu digo que o teu psiquiatra fala assim, você está em alta. O que é muito difícil, porque a esquizofrenia, que eu saiba, tem cura, amor? Que eu saiba, não tem cura, né? A não ser que aconteça um milagre. Amém? Pode acontecer um milagre. Pode acontecer. Que Deus opera um tipo de milagre. Mas até que eu sei, pela medicina, não tem cura esse tipo de coisa. E aí ele voltava a tomar e ficava bem. Ficava bem. Parava de ver realidades dimensionais e outras realidades, né? A moral da história, que ele ficava nesse vai e vem. Gólgota, e lá. E um dia parou de tomar. E ali no centro de Curitiba, não vou falar onde, não aguentou mais a pressão e se jogou do 6º andar. Eu acho que todos os pastores, devia existir uma lei no Brasil, que todos os pastores que falam assim, pare de tomar remédio porque Deus te curou, esse cara tem que assinar um termo de responsabilidade pela vida dessa pessoa, se essa pessoa tirar a vida dela. Vocês concordam? Porque eu sou o tipo de pastor que vou falar assim, querido, tome o remédio e ore para que Deus te cure. O dia que Deus te curar e que teu psiquiatra te der o aval para isso, você pare. Mas somente se o médico, daí o médico é que é responsável, não o PIP. Amém, queridos? Amém? Então é isso, pare de lutar uma guerra que você não vai vencer. Se a questão é química, é nas emoções, é só remédio, filho. Só remédio. A gente tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, até virou filme, e terapia com a minha esposa ali. Você não pode condenar eles? Então, se vocês sabem de pessoas assim, manda para a Kátia lá, né? A gente teve um caso nos Estados Unidos de uma família que tinha um menino que também era diabético e também a mesma coisa. Falaram, não, Deus só vai curar se ele parar de tomar as insulinas, né? A moral da história é que o menino morreu. O menino morreu. Daí, não, a gente já crê que no velório Deus vai ressuscitar. Foram tentar ressuscitar, não ressuscitou. E aí o que aconteceu com a liderança? Vazaram, sumiram do mapa. Ninguém quis assumir mais o BO. Aí vão dizer que talvez seja a falta de fé dos pais, falta de fé da criança, porque daí nunca a falta de fé é daquele que determinou. Queridos, o dia que Deus fala para você assim, eu vou te curar, se Ele não te curar, não foi Deus quem falou, foi Satanás. Porque o Deus que eu creio, se Ele fala, Ele cumpre. Amém? Certo? Ou não? O Deus fala, me arrependi. Me arrependi de falar isso, não era bem isso. Oi? Você entendeu errado, né? Eu tenho um tio que já é falecido, então eu posso falar mal dele, que não vai rolar processo. Ele era pastor de uma igreja pentecostal dessas assim, sabe, de bairro, assim, aquela coisa assim. E um primo meu, ele teve um câncer muito raro. Ele tinha pequenos tumores no corpo inteirinho dele. E ele torcia para o Flamengo. Coitado. Aí já começou aí o problema, né? E ele torcia para o Flamengo, então ele tinha tudo do Flamengo, assim, sabe? Um monte de taça do Flamengo, álbuns do Flamengo, camiseta do Flamengo, um monte de coisa do Flamengo.
E esse meu tio chegou e falou para ele assim, olha, Deus está falando que a hora que você largar tudo isso daqui, botar fogo e tudo isso aí, Ele vai te curar. Quem que não quer ser curado? Né? Quem não quer ser curado? O que ele fez? Jogou tudo no fogo, queimou tudo. Moral da história, meu primo morreu. Né? Aí estava ele lá no velório, né? A minha vontade foi, aí por respeito, obviamente, à família, a gente não fala nada, né? Então é isso, sabe? Então, às vezes, o inimigo pode ser também a nossa própria fé. Esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, de manipulação para com a igreja, pode ser o teu inimigo. Então, a gente não foi chamado para dizer amém para todo mundo. Nós temos que realmente, olha, estar ali, olhando para o profeta e vamos ver se o que esse cara está falando realmente é da parte de Deus. E não simplesmente aceitar tudo, especialmente esse tipo de coisa. Amém? Então, da minha boca, vocês nunca ouvirão esse tipo de estupidez. Certo? Então, o inimigo, então, ele pode ser também a nossa própria alma. Né? Então, até quando a minha alma, os meus sentimentos triunfarão sobre mim, sobre a minha fé, sobre o meu espírito? Até quando? Por exemplo, falta de perdão. A falta de perdão pode ser uma coisa que pode também dominar a minha alma, ao ponto de eu nunca desenvolver uma relação madura na fé com Deus e com os meus irmãos em Cristo. Simplesmente pela falta de perdão. Teve um menino que eu discipulei, que ele não conseguia perdoar o pai dele, mas sobre hipótese alguma. Olha, tanto que hoje eu nem sei, a última notícia que eu tive dele, ele estava enfiado num alcoolismo, né? E sempre aquela questão de não conseguir perdoar o pai. Então, sempre a alma sobrepõe a sua fé, porque a Bíblia fala, perdoe independente dos sentimentos. O perdão é uma ordenança, e nós temos que buscar isso para a nossa vida. Amém, queridos? Amém? Não perdoar faz muito mal para a nossa alma. Faz muito mais mal para você do que para a pessoa que você precisa perdoar. Faz muito mal. O perdão é uma coisa, é um câncer para a nossa alma, a falta de perdão. Ele continua dizendo, olhe para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Então ele está clamando para Deus, ele percebe que ele está escravo dos seus sentimentos, ele está escravo da sua alma, daquilo que está derrubando ele, destruindo a sua fé, destruindo a sua confiança em Deus, e ele clama a Deus, Deus, você é o único capaz de iluminar o meu entendimento, me ajudar a ter um pouco de luz no meu entendimento, para que eu possa perceber aonde eu estou afundando, com relação à minha alma. Ele fala assim, porque se você não me iluminar, você não me ajudar, eu vou permanecer nessa depressão, nessa coisa que está me matando, me destruindo, e eu vou acabar me entregando para a morte, que é o que acaba acontecendo. Antes da pandemia, querido, se eu demorar um pouco demais hoje, vocês que se lasquem, escutem. Porque o que eu estou falando, eu não sei por que eu estou falando desse assunto assim e dando vários exemplos, né? Sempre foi uma grande discussão, até séculos atrás, não, acho que talvez um século atrás, era uma grande discussão a respeito do destino das pessoas que se suicidavam. Então, era praticamente uma unanimidade do pensamento, tanto católico quanto protestante, de que o cara que se suicidava, ele ia para o inferno. Era praticamente uma unanimidade. Posso estar errado do que eu estou falando, mas eu não lembro de pensadores que não pensavam dessa forma. Era um pensamento quase que unânime, né? E, de repente, a gente entrou no século XXI. E, de repente, a depressão passou a não ser uma exceção. Passou a não ser um indivíduo ali, um indivíduo lá. Passou a ser deixou de ser uma exceção. E passou a ser praticamente uma regra. Onde milhões de pessoas, crentes em Deus, crentes em Jesus,
começaram a se verem passando por quadros de depressão, ou até doenças mais profundas, né? Porque a depressão pode ser somente um período de tristeza na sua vida, por algo que você está vivenciando, mas também pode ser uma coisa crônica. É um problema realmente que é preciso de medicação, é preciso terapia, né? Fazer um jabazinho para a posa, né? Pode ser que seja isso, né? E aí havia essa concepção, só que daí começou a acontecer um problema um pouco mais de perto, né? Eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp, e aí toda semana a gente recebia notícias de pastores se suicidando na pandemia. Teve um pastor no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que encontraram ele enforcado no púlpito da igreja. Encontraram ele. Teve um pastor que pregou na Gólgota uma vez, o pastor Cristiano. Ele estava lá em São Paulo, morando, pastoreando uma outra igreja. Também, no momento de uma depressão profunda, tomou um monte de remédios e, infelizmente, o coração dele não suportou e também morreu. Então, assim, a gente tem um caso de muitos e muitos pastores. Daí a gente, opa, peraí. Esse cara que estava servindo a Deus, que amava a Deus, que sempre amou a Deus. E aí, quando me pergunto, Pipe, o que acontece com essa pessoa que morre? Falei, né, se suicida, desculpa. Falei, depende. Depende. Quando um cristão morre de câncer, o cristão morre de câncer, queridos? Morre, né? O cristão morre de diabetes? Morre atropelado? Morre em acidente de carro? Morre. Mas vamos falar de doença. O cristão morre doente? Ataque cardíaco? Morre ou não morre? Morre, né? Se você acha que não vai morrer, sinto te dizer, você vai morrer. Talvez lá no Universal falem que você não morra, mas aqui a gente fala que você vai morrer um dia. Amém? Certo? Então, o cristão morre de doença, certo? E a depressão é uma doença. Não brinque com ela, porque ela vai te matar. Trate ela. Não negocie com ela. Não ouça os outros. Não ouça os outros que falam por aí que é frescura. Não ouça. Trate. Depressão se trata. Precisa ser tratado. Amém? Certo? Porque a depressão mata. Então, se a pessoa tira a vida em detrimento a uma doença, eu tenho minhas dúvidas para chegar a uma conclusão assim, de simplesmente dizer a pessoa foi para o inferno. Porque é complicado. Ao mesmo tempo, falei, há dúvidas. Eu não sei dizer. Certo? Eu acho que ninguém pode dizer. Só sei que é em detrimento a uma doença. Aí a forma como Deus enxerga isso, eu não sei. Porque eu já passei por situações e por muito pouco eu não tirei a minha vida. Por muito pouco eu não tirei a minha vida. Estou aqui pela graça de Deus. Então, queridos, o verso 4, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, muitas vezes é isso, às vezes uma situação de depressão, ela pode ser olhada dessa forma, olha que fracassado, olha que derrotado, que pessoa fraca, que pessoa mais fútil, sem força, sem fé. É assim que pode ser olhada uma pessoa que está passando por um momento de vale, um momento de tristeza extrema. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, que é o nosso exemplo máximo de humanidade, de amor, de fé, de fidelidade a Deus, de alguém que amava a Deus, alguém que era o próprio Deus, alguém que fez de tudo para servir a Deus ou serviu em obediência total, absoluta, sem pecados, sem essa inclinação do pecado, a gente pensa assim, pô, será que Jesus passou por momentos assim? Que nós passamos de profunda tristeza? E aí uma coisa que me desafia, por exemplo, e aí você vê realmente a distinção entre a alma e a fé. Um exemplo claro na vida de Jesus. Quando Jesus está indo, ele recebe um aviso de que Lázaro estava muito doente. Porém, ao invés de ele ir de uma vez, ele se enrola. Ele começa a fazer outras coisas.
E então ele recebe novamente a notícia de que Lázaro havia morrido. Jesus não se desespera, o que ele fala? Ele fala assim, não, ele está dormindo, eu vou lá ressuscitar ele. E ele fala isso umas 3 vezes, que ele iria ressuscitar ele. E quando Jesus chega lá na cidade, onde as irmãs de Jesus vêm receber ele, elas falam assim, olha, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala, eu irei ressuscitar. Mas uma coisa acontece com Jesus ali naquele momento. O que Jesus faz naquele momento? Ele chora. Jesus chora. Mas se ele sabia que aquela morte era temporária, por que Jesus chorou? Por que ele chorou? Porque Jesus também era composto de alma. Ele também tinha os seus sentimentos. Então, a fé, ela pode sobrepor as convicções, as certezas que nós temos acerca da vontade de Deus, acerca do querer de Deus, assim como Jesus tinha, a convicção total daquilo que Deus iria fazer naquele dia, que era ressuscitar Jesus, mas ao mesmo tempo ele era um ser composto de tristeza. Então, por mais que nós tenhamos a esperança da parousia, de que um dia Jesus voltará para nos buscar, isso não significa que a gente não pode se declinar, chorar, se quebrantar e sofrer o luto. E às vezes o luto não necessariamente de uma pessoa que morreu literalmente, fisicamente, mas às vezes o luto da nossa alma, de alguém que está vivo, mas nós matamos ela aqui dentro. Às vezes a pessoa que a gente matou, somos nós mesmos. Quem nunca se decepcionou consigo mesmo? E teve dificuldade de se perdoar, teve dificuldade de continuar, se entregou ao fracasso, não aceitou ser perdoado, não aceitou ser restaurado, não aceitou continuar e se entregou. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Então, a gente é esses sujeitos, que por mais que a gente tenha fé, a gente está sujeito ao choro, ao quebrantamento. E aí tem um outro momento incrível também, que é quando Jesus está lá no Getsêmani. Lá em Mateus 26, olha só o que o texto fala, queridos. Estou quase encerrando, tá, queridos? Mateus 26, a partir do verso 38. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, aquele que ressuscita os mortos, aquele que curava os enfermos, que fazia os cegos voltarem a enxergar, os paralíticos andar, que curava leprosos, está no momento mais difícil na vida dele. O momento que antecede a sua morte na cruz. E o texto fala que ele fica profundamente angustiado. E aí o próprio Deus encarnado sente a sua alma, o texto fala, que a alma dele está profundamente triste. Numa tristeza, o texto fala mortal. Quem já não passou por tristezas mortais, aquele sentimento de morte, vontade de morrer literalmente, porque a alma está doente, está vazia, está com medo, e ele está passando por isso. E aí ele continua, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui ele demonstra o conflito entre a alma dele e o propósito dele. A alma dele está dizendo assim, cara, se entregue para isso, desista, fuja do teu propósito, vai seguir as tuas emoções, você está decepcionado com pessoas, aí você não ama mais tua esposa, você não ama mais teu marido, aí você não aguenta mais pessoas, desista de tudo isso, vai viver para si, vai se isolar lá no meio do mato, viver somente para si, e aí vem a fé que diz, ame as pessoas, suporte as pessoas.
Considere os outros superiores a você. O teu Deus está com você todos os dias, apesar de você mesmo. Ele está com você. Ele está te ajudando, está com a mão estendida para te ajudar, para te socorrer nessa luta. E ele tinha falado para eles, falou, olha, eu estou profundamente triste. E o que eles fizeram? Deram as costas. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Daí ele fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Eu acho interessante isso. Jesus colocou essa frase no meio de um momento em que ele está passando por uma profunda tristeza de morte. E ele fala, ore para que você não caia em tentação. E a tentação aqui não é um pecado necessariamente moral. Não é algo que se faz, literalmente. Ele está preocupado simplesmente por dar ouvidos às suas emoções, cair diante dessas emoções, ouvir essas coisas, ir atrás dessas coisas e perder todo o propósito da sua existência, que era viver para Deus. Quantas pessoas se perderam, queridos, nesse caminho da vida, por dar ouvidos à sua alma, as suas supostas decepções, tristezas com pessoas, ir atrás dessas coisas e perder o propósito da sua vida. Viver para si mesmo, alimentar o seu ego, as tuas vontades, os teus pecados e tudo mais. Quantas e quantas vezes você foi tentado a isso? Eu diversas vezes fui tentado a isso. A chutar tudo e ir viver para mim mesmo. Então ele fala assim, ore. Porque ele fala assim, ore para que não caia em tentação, mas ele fala uma coisa interessante. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele dá à carne, à alma, esse aspecto dos sentimentos, dos desejos, dessas coisas corruptíveis. Porque o nosso corpo em si, ele não tem decisões em si mesmo. O nosso reino decide as coisas para nós. Tirando o nosso intestino, que tem vida própria, né? Os nossos órgãos, eles não pensam por si mesmos. É a nossa mente que determina. É aqui que está todo o problema. E a alma humana é um problema. É ela que se apaixona, é ela que tem essas vaidades da vida, é ela que prioriza a si mesmo ao invés do outro, é ela. Então ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então não foram somente umas poucas palavras, foram 3 vezes em que ele sai dali, vai diante do Pai e fala, Senhor, se possível, afasta de mim. Em que a sua alma está tentando dominar a sua mente. Mas o que ele faz com a alma dele? Ele sujeita a alma dele à vontade de Deus, sempre. Então, queridos, seja o que você tenha que passar na sua vida, ou que esteja passando na sua vida, sujeite tudo ao Senhor. Nunca deixe as tuas vontades predominar sobre a vontade do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Nunca deixe. Aí o que é mais incrível, em Lucas 22, 44, para vocês terem uma ideia da dimensão do que Jesus estava passando, o texto diz assim, que Jesus suou gotas de sangue. A luta da alma dele, dos medos que ele estava passando, daquela profunda depressão da sua alma passando. E a vontade de Deus fez com que aquilo tudo trouxesse sobre ele tamanho estresse, que ele literalmente suou gotas de sangue. Isso é um fenômeno explicado como hematidrose, que é possível que uma pessoa, num estresse tão extremo, tão profundo, ela é capaz de suar sangue. É isso que aconteceu com Jesus. Tamanho foi a batalha dele,
entre os seus medos e o Deus, e a vontade de Deus. Então, nós não somos os únicos que passamos por essas coisas. Eu fico pensando o quanto que Jesus lutou nesses últimos momentos da sua vida, antes da cruz, por causa de mim e de você. E nós não somos capazes de enfrentar nada por Ele. Qualquer coisinha nos faz desistir para viver para nós mesmos, para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos gostos, os nossos desejos. E aí no verso 5, queridos, voltando em Salmos, encerrando, olha o que o salmista faz com a sua alma. Olha o que ele faz com os seus desejos, com as suas vontades, com toda aquela frustração que ele está tendo com Deus, que ele está sentindo na sua alma. O salmista, ele fala assim, eu, porém, e aí ele conclama a sua fé. E aí ele chama a sua fé novamente para dentro da sua mente. Aí ele toma uma atitude como alguém que crê literalmente diante das suas diversidades, diante das suas lutas na sua alma, nas suas emoções, as coisas que tentam empurrá-lo, trazê-lo para longe de Deus. Ele submete tudo isso e ele diz assim, eu, porém, confio em teu amor. Por mais que eu esteja sentindo tudo isso, contrário, que me faz pensar que você desistiu de mim, que você não me ouve, que você me abandonou, Senhor. Me entregou, me deixou nesse buraco existencial. Todos me abandonaram, Senhor. Eu confio em você, Senhor. Ele submete a sua alma, a sua fé. Ele fala, o meu coração exulta em tua salvação. Um homem que está afundado nas suas emoções, agora ele consegue se alegrar diante de Deus, por meio da sua fé. Porque a sua fé sobrepõe tudo aquilo que ele está sentindo. A Bíblia diz que Jesus se alegrou por causa de cada um de nós. Mesmo diante dos últimos momentos da sua vida, antes da cruz, ele ter quase sucumbido diante das suas emoções, daquela depressão profunda que ele estava vivendo, o texto diz que ele se alegrou por saber aquilo que aconteceria por meio do seu sacrifício em nossas vidas. Aleluia. Porque um dia ele veria que todos nós caminhamos juntos com nossas dificuldades, problemas, mas agora nós temos uma esperança nele. Não é maravilhoso, queridos, acordar todos os dias com essa esperança no nosso coração, diante de todas as lutas que nós enfrentamos. E ele conclui dizendo assim, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele acabou de dizer que Deus tinha abandonado ele. E agora, por causa da sua entrega, porque ele se inclina para a sua fé, porque finalmente ele traz à sua memória aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito, ele consegue enxergar luz na sua vida e ele consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida. Porque mesmo passando por todos aqueles vales da sua vida, ele consegue enxergar a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus na sua vida. Que coisa linda. Que coisa linda, queridos. É uma tarefa fácil? Não é. Com certeza não foi para Jesus. Com certeza não será para nenhum de nós. Mas não se entregue. Submeta os teus vales à tua fé em Jesus. Senhor Jesus, nós te somos gratos. Porque se o Senhor não perseverar em nós, não nos ajudar, Senhor Jesus, a passar pelos vales da vida, Senhor, o que seria de nós? Obrigado, Espírito Santo, porque você vence. Venceu, vence e vencerá sempre em cada um de nós. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo, porque você é o único que pode nos ajudar a caminhar até o fim.
Você é o único, Senhor, que pode completar a obra que você iniciou em nossas vidas. Nós não temos tal poder e força, Senhor. Somente o Senhor.